Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao novo episódio do Unilibrascast. Esse é um episódio muito especial porque essa é a segunda temporada do Unilibrascast. Se você acompanhou a temporada anterior, você acompanhou aí inúmeros conteúdos, práticas, estratégias e técnicas que eu compartilhei para você sair do zero da Libras ou do nível que você está, continuar avançando, se tornar fluente e até mesmo intérprete de Libras. E nessa nova temporada, com novas perguntas, com um novo formato, com novas estratégias e novos conteúdos, todo o conteúdo está totalmente imperdível. E semanalmente eu vou estar aqui com você, transmitindo um novo episódio do Librascast, respondendo perguntas que você e outras pessoas têm enviado aqui nos comentários. Então, à medida em que a gente for desenvolvendo o episódio de hoje, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, coloca aqui a sua pergunta, porque é com base nessas perguntas que novos episódios vão ser produzidos. E olha, o episódio de hoje é um episódio muito especial porque nós vamos eu vou ajudar aqui a responder as perguntas de quem está começando do zero na Libra, não sabe absolutamente nada ou está tentando aprender alguns sinais, mas ainda não conseguiu avançar, não se sente preparado ou seguro para ter uma comunicação com surdos. Eu, Madison, estou há mais de 23 anos na área da Libras, sou casado com a Raquel, ela é surda, somos casados há 14 anos com muito orgulho e entre namoro, noivado e casamento já vão aí 17 anos. Então eu vivo e respiro a Libras praticamente 24 horas por dia. Tenho insights e estratégias que eu fui desenvolvendo ao longo desse tempo que eu vou compartilhar com você aqui neste episódio e nos próximos episódios. Então mesmo se você já tem algum conhecimento da Libras, fique comigo porque muito do que você vai aprender nesse novo episódio aqui pode te ajudar a impulsionar os seus aprendizados, o seu preparo, o seu desenvolvimento real na Libras. Então está começando um novo episódio, uma nova temporada do Unilibrascast. Como cumprimentar um surdo quando encontro ele na rua? Isso de você cumprimentar um surdo quando encontra um surdo na rua começa primeiramente pela experiência de você saber que o surdo tem que estar no seu campo visual. Nós, ouvintes, por estarmos muito acostumados aos sons, às vezes a primeira vez que você encontra um surdo, dá essa sensação de estranheza, né? Como é que eu vou fazer? Uma primeira coisa que você tem que ter em mente é o surdo tem que estar te vendo. Então, se o surdo está caminhando, por exemplo, ele está aqui e você está vindo atrás, nunca toque no ombro do surdo chamando ele, porque ele vai se assustar, ele não ouviu você dando os passos e se aproximando, percebe? Você pode, se ele está, imagina que eu sou aqui o surdo e atrás de mim está vindo você. Então você vem, coloca a mão aqui por cima e balança a mão assim, de forma que eu vou ver a sua mão, percebe? Então é dessa forma que você vai chamar a atenção de um surdo, caso ele esteja caminhando, por exemplo, seja de costas e tal. Então é dessa forma, você chama assim, aí ele vai se virar, vai olhar para você e então você diz aquilo que você quer dizer. E tem muitas formas. Agora, se o surdo estiver vindo de frente, por exemplo, ou ele te viu, ou algo assim do tipo, é mais simples ainda, né? No supermercado, na padaria, por exemplo, ou mesmo na sua igreja, na sua religião, ou na escola, ou no seu trabalho, enfim, você pode simplesmente cumprimentar assim. Olá, oi. Esse sinal aqui é um dos sinais mais importantes na Libras, porque ele é um sinal informal que permite que você tenha essa comunicação inicial com os surdos. Ah, Madison, mas isso aí parece que é tchau. É tchau se você estiver saindo e fizer isso. Mas se você está chegando ou acabou de encontrar a pessoa e abrir um sorriso assim no rosto, isso aqui vai significar oi, olá ou algo do tipo. Agora, se for num ambiente um pouco mais formal, talvez seu ambiente de trabalho, alguma coisa assim, você pode cumprimentar com um bom dia. Esse sinal aqui significa bom e esse sinal aqui, dia. Percebe? Então, a bolinha fechada assim. E assim você faz o sinal de dia. Esse sinal aqui é muito importante na Libras e na cultura surda, mas ele é um sinal mais formal. Ele geralmente acaba não tendo aquele sorriso assim no rosto, a não ser que você queira enfatizar. E quando você quiser enfatizar, você pode fazer inclusive com as duas mãos assim, ó. Só que aí você faz o bom com as duas mãos e o dia só com uma mão mesmo, tá? O sinal de tarde, que seria usado para você fazer boa tarde, é assim. Boa tarde.
Tem algumas cidades no Brasil que ele toca aqui e faz assim, ou que se faz assim, mas percebe que a base é a mesma coisa? Isso aqui está indicando o Sol abaixando, quando o Sol acabou de apontar lá no meio do céu, e então ele já começa a baixar. Então esse é o sinal de boa tarde. E boa noite, assim, também é um sinal formal. Ele pode ser feito dessa forma, ou um pouquinho mais informal assim, com uma mão só ou com as duas mãos. Esse sinal aqui de noite, ele literalmente significa escuridão, só que ele significa noite. Você pode usar ele para boa noite, assim. Ele é um sinal formal, porque esse tipo de saudação na Libras é formal, mas quando você faz ele, principalmente se for com uma mão só, ele tem aquele equilíbrio entre o formal e o informal, e é um aspecto para você considerar na sua comunicação com surdos. Então, essas são formas e estratégias que você pode fazer para cumprimentar um surdo, e é bem provável que a forma que você usar para fazer, ele vai te responder também. Tem uma outra forma que é bastante usada, que é assim. Olha a expressão facial, aqui, a sobrancelha aqui, fechada. Pode ser assim também. É o sinal de bom, e esse sinal aqui de joia, que a gente geralmente usa como gesto no dia a dia, mas que na Libras ele é incorporado junto aqui como um significado real de tá tudo bem com você, igual a gente está acostumado no português, tem o mesmo significado, e geralmente é só por educação mesmo que você está perguntando tá tudo bem, não é porque tu quer saber da vida da pessoa não, é só uma saudação mesmo, igual tem a nossa cultura ouvinte falada. Então, tem aí estratégias para você iniciar a sua comunicação com surdos. E como começar a aprender a Libras do zero? Me sinto perdido. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, é uma língua fantástica, e a primeira coisa que você tem que saber é que ela é separada e independente do português. O que isso significa na prática? Toda a lógica que eu e você, desde pequeno, desde lá do colo da nossa mãe, ouviu nossos pais, familiares, tal, falando sons, a gente aprendeu na escola, aquelas brincadeiras com música, sons das coisas, toda essa lógica baseada em sons é do português. A Libras não segue essa lógica, é uma lógica completamente visual. Então a melhor forma de você realmente aprender a Libras é imergindo na língua de sinais, imergindo na cultura surda. Isso pode ser feito de muitas formas diferentes, mas o ponto principal aqui é você saber que você não deve ficar o tempo todo comparando a Libras com o português, porque são línguas muito diferentes. Por exemplo, quando eu faço esse tipo de sinalização aqui, oi, tudo bem? Amanhã eu vou na sua casa, que seria a tradução para o português. Essa expressão na Libras é uma saudação, esse oi, que você não, embora no português, por exemplo, se você telefona para alguém, você poderia falar isso para a pessoa. Oi, tudo bem? A pessoa vai responder, tá, amanhã eu vou na sua casa. Mas na cultura surda, se você fosse fazer isso numa chamada de vídeo, por exemplo, com surdos, essa sinalização que eu fiz aqui não serviria. Teria que ser um outro tipo de sinalização para uma comunicação em vídeo, percebe? Ou seja, embora no português o equivalente ao que eu falei é oi, tudo bem? Eu vou na sua casa amanhã, na Libras, os contextos em que isso seria usado do jeito do português não funciona, porque é uma outra língua, uma outra cultura. Então, na Libras, essa construção. Olha só. Amanhã, casa, entrar. Percebe? Tipo, fica parecendo que falta alguma coisa se você for analisar só sinal por sinal. Porém, a lógica da Libras é uma lógica visual. Então, nesse caso aqui, nessa frase, eu delimitei, eu demarquei aqui ao que eu me refiro, qual que é a informação mais importante que eu quero destacar, que é a casa. Qual casa? Por enquanto eu não falei, mas é casa. Quando eu faço
Eu fiz assim, né? Aqui eu demarquei essa informação muito importante e eu faço assim, e eu estou olhando direcionado para você, olhando nos seus olhos ali na comunicação, eu estou me referindo a qual casa? A sua casa. Mas eu não preciso usar o sinal de você, eu não preciso usar o sinal de seu, percebe? É uma outra lógica, é uma outra forma de ver o mundo. E eu sei que num primeiro momento, ao você descobrir isso a primeira vez, eu sei que parece meio estranho, porque foi assim comigo lá atrás também. Nesses mais de 23 anos que eu tenho no caminho da Libras, eu custei descobrir que dentro da Libras está também a cultura surda. Então é uma forma diferente de ver e viver no mundo. E aí, qual que é a melhor forma de vivenciar isso na prática? Existem muitas estratégias que você pode utilizar para você vivenciar a Libras. Se você está num ambiente em que tem muitos surdos de diferentes faixas etárias e eles são todos fluentes na Libras, uma estratégia seria buscar formas de se comunicar com eles totalmente em Libras, observando os detalhes de como que eles sinalizam, como que eles montam as frases e tudo mais. O grande desafio de você fazer isso sozinho e sem um direcionamento é porque você não sabe exatamente o que observar. Mas se você parar para pensar, lá atrás, quando você era um bebê, eu também, a gente ouvindo nossos pais e familiares conversando com a gente também não sabia nada do português, mas a gente foi absorvendo o português só de ir ouvindo. E com a Libras acontece a mesma coisa. Só de você ir vendo a Libras, você vai absorvendo ela. Mas isso depende de o que você está vendo da Libras. Exemplo, eu mostrei aqui para você essa frase e expliquei cada uma das partes dela. E eu sei que você entendeu, eu sei que você conseguiu captar esses elementos da comunicação. Porém, dessa forma aqui, por mais que você tenha essa sensação de que você conseguiu pegar, dificilmente daqui a 6 meses, 1 ano, você vai conseguir montar essa mesma estrutura do jeito que eu fiz aqui, se você apenas tiver tentado decorar. Agora, se você tiver vivenciado isso, aí sim, é muito mais prático de você lembrar dessa comunicação em qualquer situação. Agora, a imersão na Libras você pode fazer também de outras formas, como por exemplo, com vídeos de surdos fluentes em Libras. Ou seja, não é qualquer vídeo que serve. E não é qualquer pessoa surda que tenha feito um vídeo que serve para você pegar aquele vídeo e aprender. E tem uma outra questão que existem sinais na Libras que são mais usados e mais importantes do que outros sinais. Isso acontece com o português também e com qualquer outra língua. Exemplo no português. Você é uma palavra muito mais usada e muito mais importante do que Vossa Excelência. No dia a dia, a palavra, qual das duas você usa mais? Você ou Vossa Excelência? Percebe? Isso significa que em todas as línguas, no português, na Libras, em qualquer língua, tem expressões, tem tipos de frases, tem construções que acontecem, que aparecem, que são muito mais usadas, são muito mais importantes do que outras. Então, estrategicamente, comece aprendendo aquilo que é o mais usado e o mais importante na Libras. Agora, eu sei que se vocês tentar fazer isso por você mesmo, percorrendo as redes sociais ou aprendendo de forma fragmentada, dificilmente você vai conseguir encontrar um caminho simples, prático e efetivo que realmente te ajude a aprender e a desenvolver assim. Mas é esse caminho de imersão que é o melhor para você realmente começar a aprender a Libras do zero ou do nível que você está para você realmente dar novos passos. E se você quer ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento, materiais selecionados, produzidos pela minha esposa Raquel, que é surda, um outro professor surdo convidado e por mim, te orientando todo passo a passo, com materiais gravados, materiais para baixar e ainda sessões de orientação, de mentoria, olho no olho, te dizendo, olha, você já absorveu esses aspectos, tem outros aqui para você captar e te orientando isso realmente num grupo seleto online, tem um link logo aqui abaixo que você pode acessar e preencher a sua ficha de interesse, que meu time vai fazer contato com você e te passar quais são os seus próximos passos para a gente trabalhar juntos aí nesses bastidores. Como memorizar sinais da Libras?
A memorização de sinais da Libras, ela surge como um desafio para quem está começando a aprender a Libras e que eu vivenciei lá atrás também, porque é uma outra língua. Mas a grande questão é que, se você tem a dúvida de como memorizar os sinais da Libras, as chances são de que você está tentando aprender a Libras de forma fragmentada, sinal por sinal, fora de um contexto. E isso aí prejudica seu aprendizado. Para e pensa comigo. Quando a gente estava lá na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tinha aulas de inglês, que tinha um tanto de palavras, vocabulário para poder ser trabalhado, né? Tinha algumas frases montadas com essas palavras, tinha músicas em inglês, e a gente foi tentando aprender inglês lá na escola. E naquele momento, é bem provável que naquela aula em específico você tenha aprendido muitas palavras em inglês. Ou pelo menos tenha achado que você aprendeu. Mas no dia seguinte, nem lembrava mais nada. A maioria de nós passou mais de 7, 8 anos na escola, tendo disciplina de inglês, e saiu da escola sem conseguir ler um parágrafo que fosse de um texto totalmente em inglês, ou entender um filme legendado, ou entender um filme legendado em inglês, tá? Ou entender um filme sem legenda, só com áudio em inglês, ou mesmo compreender uma música. Por quê? Por causa desse aprendizado fragmentado. Agora, tem situações em que sim, pode ser importante você memorizar alguns sinais específicos da Libras. Por quê? Porque são sinais que eventualmente são de uma área específica. Por exemplo, esse sinal aqui, que é o sinal de currículo Lattes. É uma plataforma governamental em que pesquisadores cadastram suas experiências de aprendizado, formações, pesquisas que estão desenvolvendo, de mestrado, doutorado, pós-graduação e coisas do tipo. Essa plataforma, o sinal é assim. Ele é um sinal que no dia a dia a maioria das pessoas não vão usar. Eu acho que, na verdade, nem no âmbito acadêmico quase não se utiliza esse sinal de forma específica. Ele é muito específico, percebe? Assim como existem muitos outros sinais de área de saúde, de área de educação, sinais relacionados às religiões ou igrejas, ou muitas outras coisas que são contextos específicos. Esses sinais, sim, de alguma forma, é importante, por mais que você absorva eles, você desenvolver estratégias para poder fixar eles mais na sua mente. Agora, como fazer isso? Vamos lá. Primeira forma é colocar isso numa frase, ou já aprender ele numa frase. Amanhã eu vou atualizar o meu currículo Lattes e lá eu vou colocar os novos artigos que eu publiquei. Eu vou atualizar com esses novos artigos. Percebe? Então, você já faz de forma contextualizada, inclusive com outros sinais que poderiam aparecer aí nesse tipo de contexto. A outra forma é você observar a estrutura do sinal. E todos os sinais da Libras, qualquer sinal que seja, ele tem uma estrutura que passa por mais ou menos 7 parâmetros diferentes. Eu sei que talvez você tenha ouvido falar de 5 parâmetros fonológicos da Libras, mas são pelo menos 7, tá? E tem muitos outros sendo catalogados aí. O primeiro deles é o formato da mão. Qual que é o formato que você usa na sua mão para fazer o sinal? Isso é chamado de configuração de mão. Então, no caso desse sinal, é essa mão aqui e essa outra aqui nesse formato. O segundo parâmetro fonológico é a orientação da palma, ou seja, para que lado que a palma da mão está virada. Então, nesse caso aqui, a palma da mão está sendo mostrada para fora, sim, e aqui também está sendo mostrado para fora. Não pode ser o contrário. Não teria o mesmo significado. Ah, Madison, isso aí vai significar o quê? Olha, nesse caso aqui não vai significar nada. Mas tem outras situações em que essa mudança de para que lado que a mão está virada vai influenciar. Exemplo, se eu aponto assim, eu estou me referindo a você, mas se eu aponto para cá, eu estou me referindo a mim. Bom, aqui foi uma mudança não só da direção da palma da mão, mas também teve uma mudança de movimento. O movimento para dentro ou o movimento para fora. Ok. Mas mudou o significado. E tem muitos outros sinais que se você mudar
para que lado que a palma da mão dele está virada, vai influenciar no significado. Só que tem um outro parâmetro fonológico, que é o movimento. Qual que é o movimento que é feito? Então, nesse caso aqui, são duas coisas juntas que vão ser analisadas. Aliás, antes do movimento, tem um parâmetro que é a locação, ou seja, onde o sinal é feito. Nesse caso, essas duas mãos, elas estão na frente do corpo, assim. Essa mão aqui está tocando nessa parte de cima da outra mão. E depois, quando é feito um movimento, ela vem para baixo e volta para cima. Então, ela muda o local. Ela começa aqui, vem para cá e depois volta para cá. E às vezes faz isso de forma repetitiva. Assim. Então, a locação geral é na frente do corpo, começa aqui, vem para cá de novo e vem para cá. Isso já se mistura um pouco com outro parâmetro fonológico, que é o movimento. Então, nesse caso aqui, acontece um contato em que a mão está esfregando na outra mão, percebe? Está esfregando. E é um movimento para cima e para baixo, de forma repetitiva. Percebe? É diferente desse sinal, que é o sinal de casa, habitação, moradia, o local onde você está, onde você vai passar a noite, a pousada e tudo mais. Porque ele é um sinal feito na frente do corpo, mas o único movimento que ele tem é desses dois toques aqui. Então é como se a mão tivesse indo assim, ó, uma ao contrário da outra, duas vezes. Percebe? E aí, além disso, tem um parâmetro fonológico que são as expressões não manuais. Ou seja, aquilo que você expressa sem você estar usando as suas mãos. Pode ser a expressão facial, pode ser a expressão corporal, pode ser o movimento que você faz assim do seu tronco, da cabeça. No caso desse sinal aqui, não é feito nada de diferente. No caso desse sinal aqui também, nada de diferente. Mas, quando eu fiz essa saudação, esse oi, olá, aqui, tudo bem, ele tem essa expressão facial assim. Eu não poderia fazer assim. Se eu simplesmente fizer assim, ó, é aquele oi meio entre os dentes, sabe? Que a pessoa chegou e falou assim... Oi, tudo bem com você? Sabe, aquela coisa assim, travada? Pois é. Só que existe um outro parâmetro fonológico que poucas pessoas refletem sobre ele, que é quais mãos são usadas. É uma mão só? É duas mãos? Então, nesse caso aqui, esse sinal é usado com duas mãos. É fundamental que você capte isso. Esse sinal aqui também é usado com duas mãos. Você tem que se lembrar que são duas mãos na hora de fazer ele. Esse sinal aqui, que é o sinal de cachorro ou de bomba de inalação, aquelas bombinhas que colocam aqui no nariz, ele é um sinal feito com uma mão só. E ele pode ser com essa mão ou com essa mão, tanto faz. Esse sinal, que é o sinal de leste, ele tem que ser feito com a mão, com apenas uma mão. Não pode ser fazer com as duas mãos. O sinal de oeste é feito também só com uma mão. E aí a gente vai para um outro parâmetro fonológico, que é qual é a mão principal que está sendo usado. Isso é chamado de mão dominante. Nesse caso aqui, o sinal de leste, obrigatoriamente ele tem que ser feito com a sua mão direita, porque o leste está à direita. O sinal de direita também aqui. O sinal de esquerda para o lado de cá. E o sinal de oeste também para o lado de cá, percebe? Então ele obrigatoriamente tem que ser feito com a mão esquerda. Esse sinal aqui não tem mão dominante, as duas estão iguais. Esse sinal, a mão dominante é essa que está fazendo o movimento e essa outra aqui é a mão de base ou mão de apoio. Então esses são os 7 parâmetros fonológicos da Libras. E ao observar um sinal, você tem que na sua mente partir o sinal em pequenos pedacinhos assim para você observar esses detalhes. Agora, uma outra estratégia que tem muito boa para você memorizar sinais, quando são sinais específicos, é você observar e fazer uma análise morfológica do sinal. Ou seja, eu sei que é um termo muito específico, mas é o seguinte, cada sinal na Libras, ou aquilo que você vai usar na sua comunicação na Libras, tem uma razão de ser daquela forma. Os sinais não surgiram do nada. Na verdade, as palavras do português também não surgem do nada. Existe uma razão de ser daquilo. E no caso da Libras, a razão de ser da maioria dos sinais é justamente algo visual. Pode ser uma motivação visual ou uma iconicidade, ou seja, o sinal tem um formato parecido com aquilo que ele representa. Só que, em outras vezes, um determinado sinal já é bem usado na Libras, e aí quando vai surgir um novo sinal, opa, esse novo sinal, o significado dele é parecido com o desse outro sinal. Então, nesse caso aqui, existe um sinal de currículo que é assim. Sabe aquele currículo que você vai lá procurar um emprego e tal, você entrega o currículo, você manda o currículo? O sinal é assim.
Então, esse sinal já existe e é dessa forma. E aí pegou-se essa mesma estrutura fundamental dessa configuração de mão de base, mais desse movimento, e trocou a configuração de mão. Por quê? Porque essa configuração de mão, de alguma forma, tem algo visual na plataforma do currículo Lattes, talvez na marca dele, que se assemelhe a esse formato. Então, por isso, o sinal é feito dessa forma. Percebe? Isso acontece com todos os sinais da Libras, em maior ou menor grau. Só que essa análise pode ser ainda mais profunda, porque na Libras existem muitos outros sinais que vão usar essa base. O sinal de papel, o sinal de jornal, o sinal de caderno ou revista, o sinal de apostila. Então, essa base indica uma plataforma, um suporte que vai ser usado para alguma coisa. Ela é usada para o sinal de lei, para o sinal de decreto, para o sinal de artigo, para o sinal de artigo da lei, para os incisos da lei e para muitas outras coisas, percebe? Então, existe uma lógica por detrás do sinal. E se você conhece essa lógica, é muito mais fácil, muito mais prático de você memorizar o sinal e nunca mais esquecer. Esse sinal aqui, as chances são de que vai passar mais de um ano e você vai se lembrar dele com facilidade, mesmo que você não use ele, simplesmente porque você entendeu a lógica dele. Mas, para além disso, você pode utilizar a escrita da língua de sinais, fazendo anotação. Tem um link lá aqui na descrição do nosso livro Escrita de Sinais Sem Mistério. Você pode literalmente escrever o sinal e assim se recordar dele com facilidade. Para além disso, você pode visualizar o significado daquele sinal. Por exemplo, você faz o sinal, esse sinal aqui, o sinal de árvore, e se você faz esse sinal olhando para uma árvore ou imaginando uma árvore, é muito mais simples e prático de você gravar que esse sinal se refere a uma árvore. Eu estou fazendo a anotação aqui do sinal de currículo Lattes, na escrita da língua de sinais, estou escrevendo aqui no papel e eu logo já vou te mostrar aqui. Então, o fundamento real que você deve gravar aqui é de que a língua brasileira de sinais é uma língua visual e que tudo, absolutamente tudo que você fizer na Libras, se você fizer de forma visual, de forma prática e de forma intuitiva, você vai gravar isso com muito mais facilidade. Então, aqui está o sinal de currículo Lattes escrito na língua de sinais. Percebeu? Ou seja, aqui está aquela mão de base, que é essa mão. Aqui está esta outra configuração de mão aqui. Os movimentos feitos e aqui o contato que acontece. E esse outro grafema aqui, esse outro símbolo, indica que essa mão aqui está atrás dessa mão de cá. Eu sei que num primeiro momento, ao ver a escrita da língua de sinais, parece um desenho, parece um negócio muito diferente, e é diferente sim, porque a língua de sinais é diferente do português. Agora, a escrita da língua de sinais foi uma das ferramentas mais poderosas que eu utilizei para aprender sinais técnicos, sinais específicos e memorizar eles. Inclusive, esse sinal aqui, a primeira vez que eu aprendi ele, eu escrevi na língua de sinais e nunca mais esqueci. Qual é o melhor aplicativo para aprender Libras? Nenhum. Atualmente, os aplicativos de Libras, eles são baseados em duas formas diferentes. Tem alguns aplicativos de Libras que é uma pessoa fazendo alguns sinais, e aí você vai lá, procura uma palavra e vê a pessoa fazendo um determinado sinal. Outros aplicativos são... a pessoa faz o sinal e tem a palavra escrita lá para você ver em português. Outros são um boneco, um avatar tecnológico que faz os sinais meio robotizado ali daquilo que você estiver buscando. Então, às vezes ele vai fazer de um sinal, de uma frase. Inclusive aqui no meu canal tem vários vídeos em que eu já fiz a análise específica de aplicativos da área de Libras, comparando a sinalização feita neles ou o sinal feito neles
com o sinal realmente na Libras. Qual que é a grande questão? Eu, Madison, acredito profundamente no poder da inteligência artificial, no poder desses avatares tecnológicos para a comunicação, mas a grande questão é que a modelagem computacional que tem sido usada até então para desenvolver essas ferramentas, quer sejam de empresas privadas, quer sejam de programas governamentais, são muito superficiais. Elas não conseguiram captar ainda o real poder da comunicação em Libras, das expressões faciais, das expressões corporais. Então, muitas vezes você vai lá no aplicativo de Libras, quer seja um ser humano fazendo, quer seja esse avatar fazendo, e a expressão facial que está sendo feita ali não tem nada a ver com o sinal real do dia a dia, com a comunicação natural dos surdos. É o mesmo problema que eu, Madison, enfrentei lá atrás. Só que lá atrás não tinha aplicativo disso há 23 anos. Ninguém nem tinha, nem existia smartphone. Então, na verdade, ninguém tinha nem celular para poder se comunicar, ou pelo menos não era algo popular. Sou meio antigo, sim. Mas naquela época lá, eu tinha apostilas de Libras. Eu tinha fitas de vídeo para poder aprender muitas dessas coisas da Libras. E meu desafio era justamente o quê? Entender o sinal e conseguir fazer ele sozinho. Conseguir entender a nuance real daquele sinal ali para eu conseguir reproduzir aquilo ali da melhor forma. Então, o mesmo problema que tem os aplicativos de Libras, quer seja um ser humano sinalizando, quer seja um avatar sinalizando, é o mesmo problema que tem as apostilas de Libras. Porque, embora na apostila tenha um desenho, uma ilustração ali, também não dá para você captar as reais nuances. Se a apostila ou o livro estivesse com a escrita da língua de sinais, por exemplo, o nosso livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios tem mais de 871 sinais escritos nele. Essa daqui é a segunda edição revista atualizada e ampliada do livro. Então aqui dentro tem sinais, tem textos, tem orientações, tem textos escritos direto em Libras, tem as configurações de mão, tem fotos mostrando como que se faz o formato da mão, né, a configuração de mão, o exemplo de como que se escreve, o exemplo de um sinal na Libras e assim por diante. Aqui, de forma visual, você consegue entender com clareza como faz o sinal. Se você for lendo o livro passo a passo, como ele foi escrito para ser lido, não tem como você ver o sinal e fazer errado. Você vai saber fazer o sinal certinho. Mesmo que antes você não soubesse nenhum único sinal da Libras, você vai entendendo como que funciona e você consegue fazer certinho. Para você ter uma ideia, no processo de pesquisa para escrevermos esse livro aqui, eu e minha esposa Raquel, que como eu falei é surda, nós vimos sinais e textos escritos na língua americana de sinais, língua espanhola de sinais, língua argentina de sinais, a língua japonesa de sinais, língua árabe e assim por diante. A gente não sabe essas línguas de sinais, mas mesmo sem saber elas, por sabermos a escrita da língua de sinais, a gente conseguia pegar o texto e sinalizar. Eu não sabia o significado, mas eu tinha certeza absoluta que eu estava lendo e pronunciando da forma correta. Por quê? Porque a escrita da língua de sinais, ela utiliza estratégias de registro que são visuais, assim como a língua de sinais é visual. E a limitação dos aplicativos de Libras é porque você acaba ficando numa plataforma 2D e de forma superficial, não contextualizada e acaba indo de novo para o aprendizado fragmentado. Madison, mas tem algumas situações em que lá tem frases. Sim, o problema é que essas frases não estão na cultura surda. Elas geralmente são frases que seguem a lógica gramatical do português. Por quê? Porque a maioria das pessoas não domina a escrita da língua de sinais. Aí na hora de preparar a aula, na hora de preparar o material, na hora de preparar uma frase, vai lá e escreve em português. Às vezes a pessoa vai lá e projeta aquilo ali em português, o surdo ou ouvinte vai lá ver aquela frase em português e tenta passar para Libras. E aí a tendência é de usar o português sinalizado, ou seja, fazer a Libras na estrutura gramatical do português. Então, eu não recomendo nesse exato momento aplicativo nenhum de Libras. Pode ser que mais à frente surja alguma coisa diferente e eu volto aqui para atualizar
e comunicar a vocês dessas novas possibilidades tecnológicas, e eu realmente, de coração, torço que surjam novas ferramentas assim, porque vai ser um grande ganho para o aprendizado, desenvolvimento e novas pesquisas de acessibilidade de comunicação em Libras para os surdos. É possível aprender a Libras sozinho? Sim, totalmente. Na verdade, aprender a Libras sozinho provavelmente é a melhor forma de você aprender a Libras. A grande questão é que é sozinho, mas você tem que ter alguém que te guie pelo caminho correto. Eu falo isso porque eu, Matos, lá atrás, eu tinha uma apostila de Libras e eu ficava praticando aquela apostila em casa. Na hora que eu chegava no curso de Libras, muita coisa que eu tinha feito ali, chegava lá, eu estava fazendo errado. Então, uma apostila de Libras não serve para você aprender a Libras sozinho. O livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios serve para aprender a Libras sozinho? Esse não é o objetivo dele, mas ele pode sim te ajudar nisso, porque, como eu falei, aqui tem mais de 871 sinais escritos, aqui eu demonstro a cultura surda, aqui tem glossários em Libras, aqui tem textos escritos em Libras, então à medida em que você vai avançando, você vai pegando o jeito de fazer, você vai conseguir pegar lá o texto e ir fazendo. Entende? Então você vai pegando aqui os textos e você já vai conseguindo sinalizar, porque ela é uma escrita extremamente visual. Então é uma forma, sim, de você ir absorvendo novos aspectos da Libras ou ir se aprofundando. Tem algumas pessoas que tentam aprender a Libras sozinho nas redes sociais. Aqui no meu canal, inclusive, tem muitos vídeos de Libras em que você vai aprender sobre determinado sinal, que você vai aprender determinada frase, em que você vai entender mais sobre nuances da cultura surda. E isso sim, eu tenho certeza, vai te ajudar bastante. E esse é o meu objetivo ao publicar esses conteúdos gratuitos aqui nessa rede social ou também lá no nosso Insta. Mas a grande questão é que, se você realmente tem o objetivo de aprender a Libras de verdade e poder se comunicar com os surdos de verdade, é fundamental que você utilize estratégias direcionadas para você poder ter a comunicação em Libras. Como assim estratégias direcionadas? Para e pensa comigo. Eu, Madison, nesse exato momento, estou morando na Chapada Diamantina, na Bahia. Desde 2021, eu e a minha esposa Raquel saímos de Salvador, a cidade onde a gente morava antes, né, mas a gente é de Minas Gerais, e começamos a fazer uma série de viagens pelo Brasil. Já percorremos vários estados, no interior da Bahia, já passamos por algumas cidades do Sergipe, depois subimos para Alagoas, algumas cidades também, voltamos para o Sergipe, e agora a gente está aqui na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Aqui tem inúmeras trilhas que a gente poderia fazer na natureza, mas sem o equipamento adequado, a maioria dessas trilhas, sem chance, a gente vai se perder, a gente não sabe o caminho, é mata. Você vai entrar no meio da mata sem saber se aquilo ali te leva a algum lugar. E aí, de repente, você pega um caminho e fala assim, opa, esse caminho aqui tá indo. Aí você vai percorrendo aquele caminho ali na mata e de repente o negócio não tem saída. Não tem para onde ir. Você vai percorrendo assim, parece que aquilo ali te leva para algum lugar, que é um caminho muito percorrido e tal, e de repente você fala, onde que eu estou? Então a melhor forma, no nosso caso, para percorrer essas trilhas é contratar um guia, alguém que tem experiência, alguém que conhece exatamente esses caminhos e sabe quais os melhores caminhos para nos levar para os tipos de atrativos que a gente quer conhecer, quer sejam cachoeiras, um monte, um pôr do sol, uma serra, ou a própria trilha em si, um canyon ou alguma outra coisa. Percebe? Então, a primeira estratégia que a gente pode utilizar aqui é ter um guia, uma pessoa que já tenha percorrido o caminho e que nos oriente. Para o caso específico do que a gente está fazendo, existem alguns aplicativos que mostram trilhas. A gente, inclusive, na nossa última caminhada maior assim na natureza, nossa última trilha maior, a gente pegou um aplicativo desse. Mas se não fosse eu estar com o GPS em mãos e realmente dominar o uso dele,
a gente tinha se perdido. Porque por mais que no aplicativo estivesse mostrando ali a direção, a gente estava indo assim, já tinha chegado na primeira cachoeira, estava tudo bem até esse momento, mas quando a gente foi para a segunda, não tinha um caminho óbvio a ser percorrido. E a gente pegou o caminho que a gente viu, olha, esse aqui é um caminho, a gente foi percorrendo. E o aplicativo não falou nada, não deu sinal de nada, e a gente continuou percorrendo. E aí, de repente, a gente olhou para um lado, olhou para o outro, tinham 4 possibilidades de caminho diferente. Por onde ir? E aí, nesse momento, eu percebi e falei com minha esposa assim, é melhor a gente voltar. E aí, na hora de voltar, a gente pegou um caminho que estava indo no caminho, de repente a gente chegou assim, não tinha saída. E a gente tinha dado mais de 5 ou 10 minutos para chegar num lugar que não tinha saída. E o aplicativo não mostrava absolutamente nada disso. E aí, nesse dia, eu cheguei à conclusão de que a melhor forma é ter esse GPS, ter esse direcionamento e ter o guia também. Alguém que realmente tem experiência prática para poder nos direcionar ao fazer esse tipo de trilha. Eu acredito que na Libras é exatamente da mesma forma. Por quê? Existem muitas formas diferentes de você tentar aprender a Libras. Mas preste atenção, formas de tentar aprender a Libras. Formas de que você realmente vai aprender ela de verdade são pouquíssimas. E as melhores formas de você aprender a Libras de verdade perpassam pela imersão cultural na Libras. Agora, como emergir culturalmente na Libras? Como fazer isso mesmo tendo uma vida ocupada? Como fazer isso mesmo tendo pouco tempo disponível? Como fazer isso de forma online, sem ter que ficar gastando com passagem ou deslocamento para lá e para cá? Como fazer isso morando numa cidade do interior, mesmo sem ter contato com surdos? Como fazer isso sozinho? É sozinho, mas com acompanhamento, com direcionamento. E se você quer ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento para te guiar passo a passo, do zero ou do nível que você está, para você realmente aprender como se comunicar com surdos e até mesmo se tornar fluente em Libras, vou deixar logo aqui abaixo o link para você entrar e saber mais informações e preencher a ficha de interesse para participar da minha mentoria. Lá você vai aprender a Libras realmente na prática. Você vai ter materiais especiais, selecionados, desenvolvidos especificamente com o objetivo de te ajudar a sair do zero ou do nível que você está na Libras e então ir realmente absorvendo a Libras dentro da cultura surda de forma simples, prática, direcionada, com exemplos, de forma visual, aplicando incontáveis técnicas diferentes baseadas nas neurociências cognitivas que vão ajudar você não apenas a memorizar os sinais da Libras ou a memorizar frases em Libras, mas realmente ter isso assim enraizado dentro de você. Algo que você vai levar para a sua vida, algo que você vai levar para suas relações, para que você realmente passe a ser visto como uma ponte de comunicação com os surdos. Então, embora saber alguns sinais é muito legal e chega até a ser divertido, é incrível e apaixonante, a melhor forma realmente é quando você realmente tem o poder da Libras em suas mãos. Eu, Madison, sou até meio suspeito de falar disso, porque eu vivo e respiro a Libras praticamente 24 horas por dia. Esses dias, conversando com minha esposa Raquel, eu percebi que esse sinal aqui, que na Libras significa controle, controlar algo, ter controle de uma determinada situação, ele vem muito provavelmente da iconicidade das rédeas de alguém segurando a rédea ali de um cavalo. Puxa para cá e vai direcionando ali o caminho. Percebe? Mas é uma iconicidade que já está tão de tantos anos atrás que isso surgiu na Libras, que eventualmente, quando você está aprendendo, você nem capta isso. Mas dentro dos nossos métodos aqui, da Universidade da Libras e Unidestrava, eu trabalho tudo isso de forma simples, prática e direcionada para você sair do zero ou do nível que você está, tendo o meu acompanhamento, o meu olho no olho, te direcionando passo a passo. Vá por aqui, olha, não vá por aqui, siga esse caminho, faça dessa forma, revise desse jeito, essa é a nova prática, faça dessa forma. E a gente tem trilhas especiais para você, para você se desenvolver na Libras conforme o seu nível de aprendizado atual. Então acesse o link que está logo aqui abaixo e a gente se vê na nossa próxima reunião fechada do grupo especial da mentoria diretamente comigo.
Esse foi o nosso novo episódio do Librascast. Espero que ele realmente tenha te ajudado a ter novos insights, novos aprendizados de técnicas e estratégias que você pode começar a aplicar hoje mesmo no seu aprendizado da Libras. E se você quer ter o meu acompanhamento, a minha orientação, o suporte do nosso time, os materiais, a plataforma tecnológica que nós desenvolvemos totalmente com foco na Libras, acesse o link aqui abaixo. Vai lá,